Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos por diversos males os levaram a Jesus. Jesus punha as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios, gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do sol, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo de as deixar. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também às outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, a profecia que Jesus havia dito na sinagoga de Nazaré está se cumprindo. Na segunda-feira passada, nós vimos justamente isso. Jesus entrou na sinagoga de Nazaré, ele abriu o livro e justamente caiu no profeta Isaías, o capítulo 61. E ali estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. E como eu havia dito para vocês, 30 anos depois, porque Jesus morou, ele foi criado ali na cidade de Nazaré, mas ele não havia se identificado ainda como o Messias, como o esperado, como aquele que vinha libertar todo o povo do pecado. Depois de 30 anos, Jesus, agora, a partir dessa passagem do profeta Isaías, o capítulo 61, ele começa a dizer quem ele é. Na sinagoga de Nazaré, ele não foi reconhecido, pelo contrário, ele foi até expulso da cidade. Agora Jesus vai para Cafarnaum. Em Cafarnaum, ele se depara justamente ali na sinagoga, quando ele entra, com um diabo. E o diabo começa a repreender Jesus, questionando Jesus e dizendo para Jesus o seguinte: Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Um homem estava possuído pelo diabo, e o diabo, pela boca daquele homem, falou justamente isso. E a profecia do livro do profeta Isaías começa a se realizar na pessoa de Jesus para provar que realmente ele é o Messias. Muito mais do que o Messias, ele é o Filho de Deus. É a segunda pessoa da Santíssima Trindade que veio nos salvar.
veio abrir a porta dos céus. Quando Jesus expulsa esse demônio, ele vai para a casa de Pedro, que é justamente o evangelho de hoje. Para você se situar, para você que ainda não foi na peregrinação, não foi à Terra Santa, na cidade de Cafarnaum tem uma sinagoga e logo vizinho à sinagoga está a casa de Pedro. E a sogra de Pedro, ela estava com febre. Vou abrir um parênteses, eu vou até reafirmar um convite para que você possa compreender melhor esse espaço geográfico, esse espaço aonde está a casa de Pedro e a sinagoga. No ano que vem, do dia 4 até o dia 16 de novembro, isso aí em 2024, haverá uma peregrinação onde eu e Vanúzia iremos com um grupo de pessoas para a Terra Santa. Antes nós iremos passar lá em Madrid e iremos conhecer o lugar da aparição de Nossa Senhora. Aquela aparição de Nossa Senhora em Garabandal. Depois de vermos o local onde Nossa Senhora apareceu e ouvirmos falar ali sobre o que Nossa Senhora falou, nós iremos para a Terra Santa. Lá na Terra Santa nós veremos todos os lugares onde Jesus passou e eu estou convidando você para estar lá. E nesta peregrinação nós vamos ver este local. A sinagoga, a casa de Pedro, praticamente eles são vizinhos. Você sai da casa da sinagoga, você já entra na casa ali, já fica em frente à casa de Pedro, onde aconteceu este milagre. Então fica esse convite, você já vai se preparando. É o ano que vem, 2024, no mês de novembro, do dia 4 ao dia 11. Mas voltemos à passagem do Evangelho. Então, Jesus entra na casa de Pedro, cura a sogra de Pedro. Ela estava com uma febre muito alta. Jesus cura. E aqui vocês viram o que aconteceu? As pessoas começaram a ir para a casa de Pedro e levavam os doentes, levavam as pessoas que estavam com problemas, e Jesus ia curando todas as pessoas. Até as pessoas endemoniadas eram levadas também, e mais uma vez os demônios reconheciam que Jesus é o Filho de Deus e eles gritavam: Tu és o Filho de Deus. Aí Jesus ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias, porque Jesus, ele queria que o reconhecimento de que ele fosse Messias viesse por parte das pessoas, não por parte dos demônios. Os demônios já conheciam plenamente, já sabiam que Jesus é o Messias. Eles já sabiam, mas as pessoas precisavam reconhecer. Por isso Jesus expulsava os demônios. As pessoas eram curadas. A fama de Jesus começou a se espalhar por toda a Galileia. Por toda a Galileia, a fama de Jesus estava crescendo, estava se multiplicando. As pessoas diziam: tem um homem aí que ele está fazendo coisas extraordinárias. E eles viam que Jesus falava com muita autoridade. E sempre no final da tarde, Jesus se retirava para rezar, para estar com o Pai. Mas mesmo assim, as multidões iam atrás dele. As multidões o procuravam, indo até ele,
tentavam impedi-lo de as deixar. Ou melhor, ao raiar do dia, depois que Jesus passava a noite toda em oração, vou corrigir melhor o que eu havia falado, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo de as deixar. Mas Jesus disse: eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Então, Jesus começou na Galileia, na sinagoga de Nazaré, depois ele vai para Cafarnaum, entra na sinagoga de Cafarnaum e ali também começa a anunciar, começa a pregar, expulsar os demônios, vai para a casa da sogra de Pedro, as multidões são levadas, ali também ele faz as curas e agora ele vai para a sinagoga da Judéia. Sinagoga da Judéia significa que agora Jesus está indo para o lado de Jerusalém, onde tem as cidades de Belém, onde está em Karen, onde Nossa Senhora foi visitar Isabel. Então, nessas sinagogas, Jesus também começa a pregar. Aqui vai uma diferenciação. A diferença de uma sinagoga para o templo de Jerusalém. O templo de Jerusalém é o lugar onde se oferece o sacrifício. Os animais são oferecidos em sacrifício. Na sinagoga é o lugar do ensinamento, é o lugar da catequese. Então agora Jesus está indo nas sinagogas para catequizar, para falar. E qual é o conteúdo da pregação de Jesus? Está dizendo aqui: eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus. Você está entendendo, meus irmãos? O conteúdo da pregação de Jesus é e era o reino de Deus. E aqui precisa ficar bem claro uma coisa. Quando Jesus fala do reino de Deus, ele não está falando do reino de Deus aqui neste mundo, porque o reino de Deus não é aqui. Tanto que nós falamos quando rezamos o Pai Nosso. Pai Nosso que estais nos céus. O céu é lá que é o reino de Deus. O reino de Deus não é aqui. Quando vocês ouvirem pessoas dizendo que o reino de Deus é aqui, o reino de Deus não é aqui, o reino de Deus é no céu. É o lugar onde Deus está. Deus está nos céus. Lembremos disso e não esqueçamos. Quando Jesus estava diante de Pilatos, ele deixou isso bem claro. O meu reino não é deste mundo. Você compreendeu? Então, se o reino de Deus não é neste mundo, então lutemos para ganharmos o reino de Deus. Lutemos para ir para o céu. Ir para o céu significa viver a vida divina, viver com a Santíssima Trindade, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, viver com os anjos que contemplam a face de Deus, viver com todos aqueles que já conquistaram o reino de Deus, estão lá no céu, que são os santos, que já se encontram lá. É o reino de Deus. Jesus não estava falando de um reino neste mundo, embora nós sejamos chamados a já viver aqui na terra, viver neste mundo, o que nós viveremos lá no céu. Mas viver neste mundo
o que nós iremos viver no céu é impossível. Esse mundo nunca será um céu, meus irmãos. Vou repetir. Este mundo nunca será o céu. Nós iremos fazer de tudo. A igreja, o povo de Deus, os batizados, os católicos, procuram viver esse reino dos céus aqui na terra. É uma tentativa, por isso nós procuramos amar o próximo, nós procuramos viver os mandamentos, viver os sacramentos, nós vamos à missa, participamos do sacrifício do Senhor, lutamos para nos perdoar. É toda uma tentativa de nós vivermos já aqui na terra o que nós viveremos lá no céu. Mas nós não viveremos aqui na terra este reino, o reino dos céus, não. Repito mais uma vez. Quando você ouvir pessoas dizendo que o reino de Deus é aqui, esta não é a verdade do Evangelho. Quando Jesus ia de sinagoga em sinagoga, como nós estamos ouvimos agora no Evangelho de hoje, que está justamente em Lucas capítulo 4, do versículo 38 até o 44, quando nós ouvimos Jesus falar do reino de Deus, ele não estava falando de reino de Deus aqui, ele está falando do reino de Deus lá aonde ele vive. Lá no Evangelho de São João, quando Jesus está se despedindo dos apóstolos, ele fala justamente isso. Ele fala no capítulo 14, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, eu estou indo agora para a casa do Pai, e na casa do Pai, o céu, há muitas moradas, e eu já vos disse isso, e eu vou lá para preparar o lugar para vocês, e quando estiver tudo preparado, eu virei vos buscar e levarei vocês para lá, porque lá aonde eu estiver, eu quero que vocês estejam. Infelizmente, nós vivíamos no paraíso terrestre. Eu estou dizendo infelizmente porque era para nós vivermos lá. Mas infelizmente, Adão e Eva pecaram e nós fomos expulsos do paraíso terrestre. Então agora Jesus veio para nos levar para o paraíso celeste, o céu. Por isso que ele está falando do reino de Deus. Ele está falando para as pessoas: olha, a nossa morada permanente não é aqui. A nossa morada permanente é no céu. Nós somos cidadãos dos céus, como vai dizer São Paulo também lá na frente, quando ele começa a pregar. Nós somos cidadãos do céu. É o reino de Deus. Então as pessoas ficavam admiradas quando ouviam Jesus pregar, anunciando esta boa nova. A boa nova é essa. Jesus, o nosso Redentor, o nosso Salvador, ele veio para nos levar para o céu. Os santos compreenderam isso e por isso os santos, eles faziam de tudo, evitavam o pecado, procuravam agradar a Deus, eram fiéis a Deus em tudo, porque eles queriam morar no céu. Este povo, quem é este povo? Uma música antiga que se cantava. Quem é este povo? Este povo batizado, este povo aí da Igreja Católica. Quem é este povo? Este povo é aquele que vai morar no céu. Compreendeu? Façamos de tudo, meus irmãos,
para morar no céu. A nossa morada permanente e definitiva é no céu. É lá que está o reino de Deus. O reino de Deus não é neste mundo. O reino de Deus é no céu. Evitemos o pecado. Levemos uma vida santa. Adoremos a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, e ganhemos o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.